Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para fazer esse podcast, junto com parceria com a Ruralcast. Eu sou o professor Isaac, da Universidade Federal de Rondônia, do curso de Agronomia, e estou aqui para tratar mais uma vez um assunto de grande relevância, que é a agricultura sustentável. E convidei o professor Emanuel, que é um engenheiro agrônomo, professor do curso de Engenharia Florestal, que tem grande experiência de campo, de pesquisa, e tem muita coisa a nos ensinar agora nessa nossa conversa de hoje. Rondon Cap QR Code, mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code, digite seu CPF, gere o Pix, pague pelo seu banco e pronto, o título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code, um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Brasil! Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar. Bom, gente, boa tarde. Mais um podcast da parceria Ruralcast e Unir, na Universidade Federal de Rondônia. Hoje, com a presença honrosa do meu amigo Emanuel, professor Emanuel, doutor Emanuel Maia. E nós vamos hoje tratar mais basicamente de um tema que eu acho que praticamente é um tema que nunca vai deixar de estar na pauta das discussões do Brasil, principalmente o Brasil, que é um país de vocação agrícola, né? Que é a agricultura sustentável. Como é que a gente pode fazer para estar sempre estimulando, incentivando, desenvolvendo novas tecnologias para que essa agricultura sustentável realmente se aconteça, né? Se coloque em prática, seja executável, seja palpável, seja acessível, não só aos grandes produtores, mas aos pequenos produtores e aí também às comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas. Esse papo de hoje vai ser um papo mais ecológico, mais voltado, né, para alternativas de sustentabilidade econômica, né? Então, Manuel, seja bem-vindo, é um prazer enorme conversar com você hoje, nesse momento. Você é uma pessoa que eu pessoalmente admiro muito, é um grande pesquisador, nosso colega convidado de hoje. Então, ele tem muito para nos mostrar, nos ensinar e vai ser, eu acho que deve ser um papo muito prazeroso e, ao mesmo tempo, que vai nos trazer conhecimento, eu espero, né, Manuel? Fica à vontade e suas palavras aí. Professor Isaac, muito obrigado pelas palavras carinhosas, né, nessa abertura, e é sempre um motivo de felicidade, né, a gente poder estar em conjunto conversando sobre agroecologia, sobre desenvolvimento sustentável, né, e com essa parceria, né, do Ruralcast com a Universidade Federal de Rondônia, aqui do campus Rolim de Moura, a gente fica muito feliz, né, porque a gente pode comunicar um pouco do trabalho que a gente faz, comunicar um pouco das pesquisas que a gente desenvolve aqui em Rondônia. Vou fazer uma pequena apresentação assim da minha pessoa, né? Ok. Provavelmente a maioria não me conhece. Então, eu sou Emanuel Maia, professor da Universidade Federal de Rondônia. Vim para Rondônia
nos anos 2000, né, final dos anos 2000, trabalhar aqui. Já conheci a região, eu sempre falo, eu sou uma pessoa que gosta muito de Rondônia, eu gosto de conhecer Rondônia. E, além disso, ao longo desse tempo, né, como professor na universidade, a gente desenvolveu uma série de pesquisas, né, e projetos de extensão para fortalecer a agricultura de Rondônia, para mostrar caminhos de uma produção agrícola sustentável, uma produção agrícola barata, uma produção agrícola que ela atenda às necessidades regionais, mas que também consiga proteger o meio ambiente, proteger as pessoas que vivem e dependem da floresta, que somos todos nós, né? Porque por mais que às vezes algumas pessoas olhem e falem assim, não, eu não preciso da floresta, é mentira. A gente vai discutir esses aspectos aqui, porque todos nós precisamos da floresta e a gente vai trazer alguns números, algumas coisas legais. O mundo inteiro precisa da floresta. O mundo inteiro precisa da floresta. Do nosso bioma amazônico, ele é essencial, né? Exato. É essencial. E aí esse papel ecológico, né, essa função ecológica que a floresta amazônica exerce no clima global, isso, né, vai fazer parte da nossa conversa. E o nosso maior objetivo aqui é, como desenvolvedor de tecnologias e vamos dizer assim, difusor de conhecimento, que é a universidade, né, no seu papel educação, ensino e pesquisa. Esse é o nosso trabalho. Isso aqui é um trabalho de extensão, nós estamos fazendo hoje, justamente para mostrar algumas coisas do nosso conhecimento técnico e também de atividades práticas que já estão sendo feitas, que o professor Emanuel vai nos mostrar e nos dizer. Exato, professor, exato. Assim, a gente poderia até começar a nossa conversa falando desses aspectos das mudanças climáticas. O que é isso? O que está acontecendo? O que o senhor acha? Eu acho que eu estava vendo esses dias sobre esse plano nacional da economia circular. Aí, no texto, ele fala que a ONU, né, ela mostra na sua área meio ambiente de que nós temos 3 grandes desafios, que é o aquecimento global, que é justamente a degradação e a destruição da biodiversidade do planeta, né, e o grande lançamento de resíduos que nós estamos produzindo. Então, nós vivemos hoje uma economia de produção linear. A gente explora o recurso natural, a gente transforma esse recurso natural em bens, né? Que a gente consome esse bem depois ele é simplesmente, na maioria das vezes, descartado, jogado fora. Isso, né, no geral. Então, essa é a economia linear que nós vivemos hoje. E nós queremos criar, justamente dentro dessa filosofia da economia circular, fazer com que a gente consuma menos matéria-prima natural, né, e utilize essa matéria-prima natural para a construção de bens duráveis e que depois, no final do seu ciclo de uso, assim, esse resíduo, que não podemos chamar de resíduo, mas ele seja reutilizável, reciclável, né, para que você não precise mais voltar para a natureza e pegar mais matéria-prima. Essa é a ideia da filosofia do próximo milênio, senão a gente vai entrar num planeta insustentável em termos de consumo. Nós vemos a população chegando passando dos 8 bilhões de pessoas, e o consumo aumentando, e os resíduos cada vez mais, né, maiores, né, em todos os lugares, em todos os aspectos. Mas a parte do resíduo industrial, nós vamos trabalhar a questão hoje. A minha ideia é essa. Convidei o professor Emanuel, como nós somos das ciências agrárias, o que a gente pode fazer dentro da nossa área de pesquisa, né, para fazer uma agricultura mais sustentável, utilizando o solo de forma racional, precisando menos de desmatar a floresta para produzir alimentos, utilizar a floresta como uma fonte de renda, né? É aquela questão da bioeconomia amazônica, a Amazônia 4.0, aquele projeto que a gente conversou. Essas coisas nós vamos trabalhar hoje, que aí eu tinha até feito aqui no meu roteiro, né, essa pergunta: como enfrentar os desafios mais urgentes, né? Mudanças climáticas, agricultura de baixo impacto, que a gente precisa muito enfrentar esse desafio, é um desafio. Como praticar agricultura com menos impacto possível,
como a gente recuperar as áreas que já estão degradadas e transformá-las produtivas, e como a gente fazer para preservar a floresta e utilizá-la como uma fonte de renda, né? Para quem mora na região, e também fazer com que a floresta continue com sua função ecológica, mantendo o planeta em equilíbrio climático. Ótimo, professor. É uma pergunta difícil a gente falar como a gente pode fazer, né? Mas eu acho que talvez a primeira coisa que a gente deve pensar é a gente olhar para as coisas com uma perspectiva diferente, né? O senhor comenta com a gente dessa questão da quebra da rota metabólica, né? Uhum. Quando a gente pensa no nosso planeta é fechado, né? Não tem planeta B, só temos esse planeta. E às vezes as pessoas discutem, não, vamos fazer a exploração mineral na Lua, vamos fazer a exploração no... Não, a gente tem esse planeta aqui, a gente tem que imaginar que as nossas condições elas estão dentro desse planeta. E se a gente olhar para o nosso planeta com um pouco mais de cuidado, a gente pode aprender algumas coisas. E olhando para o nosso planeta e olhando para o que a gente pode aprender, a primeira coisa que eu queria propor para a nossa audiência hoje era o seguinte. Vamos imaginar uma situação um pouco diferente. Nos últimos anos, a gente considera que a agricultura é uma produtora de alimentos. A função da agricultura é produzir alimentos. Só que existe um debate mais amplo que a função da agricultura vai além da produção de alimentos. E aí aqui eu quero tratar hoje da agricultura familiar, né? Qual que é o papel da agricultura familiar na nossa sociedade, no nosso mundo como um todo? E aí a gente chega lá no problema das nossas policrises. Ninguém discute a questão da produção de alimentos. A agricultura familiar ela é responsável por colocar a comida diversificada na nossa mesa, né? Se a gente tem alimentos diferentes, né, que fogem ali do cotidiano, né, das grandes culturas, ela é produzida pela agricultura familiar. Então esse é o primeiro aspecto. Sim. Mas, professor, a agricultura familiar ela fornece mais coisas para a gente. Uma outra coisa que a agricultura familiar ela permite e ela fornece para a gente, e a gente precisa começar a olhar para isso, é que a agricultura familiar, a área onde tem agricultura familiar, né, as regiões que têm agricultura familiar, a gente fala que a gente tem um mosaico de paisagem. Quando a gente olha para o campo, a gente tem uma variação de ambientes. Não é aquele ambiente homogêneo. Ou é tudo numa época soja, ou é milho, ou é sorgo, ou é algodão. Não, a gente tem uma diversidade de paisagem. A gente tem florestas, a gente vai ter a pastagem, a gente vai ter as culturas, a gente vai ter a horta, a gente vai ter espaços diferentes, áreas com casas, com pessoas. Essa gradação de ambientes ela é um dos aspectos importantes para a gente manter um pouco desses serviços que o senhor coloca. Então, a gente pode colocar que a agricultura familiar ela tem um outro papel, que é de manter o que a gente chama de heterogeneidade de paisagem, que é importante para a natureza funcionar. Então, a gente já descobriu dois papéis fundamentais. Por exemplo, essa heterogeneidade de paisagem ela é importante para manter os bichos vivos. Né? Se a gente gosta de ver uma arara, se a gente quer ver uma arpia, a agricultura familiar ela promove a permanência desses ambientes, que é o hábitat desses bichos. Okay. Mas não para por aí. A agricultura familiar ela também tem uma outra função que a gente fala que é muito especial, né? Que é a manutenção da nossa cultura. Se a gente parar para pensar o quanto da nossa cultura, principalmente a gente que mora no interior, né, mora fora de grandes cidades, a nossa cultura ela basicamente é uma cultura agrícola. Praticamente todo mundo tem contato com alguém que mora no sítio, alguém que vive do sítio, e as coisas do sítio, as coisas do rural, elas fazem parte do nosso cotidiano, né? Sim. Seja na nossa forma de vestir, né? A gente tenta se comportar como se fosse alguém do sítio, usando uma botina, uma calça de trabalho para, às vezes, trabalhar na cidade que nem precisaria disso. Ou mesmo, né, a gente vê muitas pessoas que elas cantam sobre a vida do campo. Então, a agricultura familiar ela promove esse outro aspecto para a gente, que é importante manter a nossa identidade enquanto pessoas, né? Enquanto grupo social, enquanto rondoniense, né? Não, e aí você tocou na questão que queria se deixasse uma brecha. A cultura rondoniense, ela é vem de várias regiões do Brasil, né? O pessoal que colonizou
estado de Rondônia. Então, você traga a tradição nordestina. Eu tenho uns amigos que são gaúchos, trazem a tradição gaúcha, outros são do Espírito Santo. Então, aqui em Rondônia concentra muitas culturas, cada uma sendo mostradas no seu modo de se vestir, na música que ouve. E aí é assim que funciona mesmo. Exato, professor. E aí, assim, não só dos migrantes, né? Mas também da população local, né? Tem a fauna que de vez em quando aparece. Isso aí, a fauna é importante. Mas aí, professor, a agricultura familiar ainda tem mais um papel importante, que é manter-se como agricultura familiar. Então, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, não, porque a gente tem que olhar para a agricultura familiar como se fosse uma empresa familiar, como se fosse um pequeno negócio. Não, a agricultura familiar ela não pode ser olhada desse jeito, porque ela é muito mais que uma empresa. Ela tem um papel muito maior. Se a gente parar para pensar, dificilmente uma empresa faz doação. É ou não é, professor? Né? Ela pode fazer ajuda para uma campanha, ela pode fazer um aspecto assim. Agora, quando ela doa é porque vai ser isenção do imposto de renda. Vai ter algum benefício direto. Mas quando a gente vai numa propriedade de agricultura familiar, de maneira geral, a gente tem aquele benefício da generosidade, né, dos agricultores. Nossa, que isso é um calor humano, né? Exato. Sem contar que, por exemplo, imagina quando você tem uma família que tem uma propriedade e os pais ou um dos irmãos das irmãs mora na propriedade rural e os outros estão na cidade. Sempre tem aquele assim, vou visitar meu irmão, meu pai, e volta com o carro cheio, com a moto cheia, né? Então, ou seja, a agricultura familiar, além de se manter como agricultura familiar, que é um papel importante, ela também é responsável por manter esse nosso conceito de sociedade, de agricultura. Então, quando a gente olha para esses papéis, a gente precisa de ter um novo entendimento do que é uma agricultura sustentável. Esse é um pouco do desafio que a gente trago para as pesquisas aqui em Rondônia. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, vamos produzir mais. Sim, a gente precisa produzir mais. Mas a pergunta é, a que custo? Né? O que a gente está deixando de lado para poder produzir mais? Por exemplo, vamos produzir mais café. Ótimo, eu pessoalmente eu adoro café, eu tomo bastante café. Ou vamos produzir mais leite. Eu adoro um doce de leite e um queijo. Eu sou mineiro, né? Então, assim, café e doce de leite e queijo é uma coisa que não falta lá em casa. Pão de queijo. Exato. Mas a gente começa a pensar o seguinte, qual é o preço que a gente está disposto a pagar para isso? E aí a gente começa, a gente pode trazer, professor, então, uma linha de pesquisa que a gente tem no nosso grupo de pesquisa, que é o seguinte, que é o impacto, né, que as mudanças no uso da terra, as mudanças no uso do solo, elas impactam sobre o que a natureza dá para a gente. E o que a natureza dá para a gente chama de serviços ecossistêmicos. Sim. Então, a gente tem 4 grandes grupos de serviços que a natureza fornece para a gente. E depois a gente vai ter que juntar isso com o que a gente entende por agricultura familiar para a gente pensar um modelo agroecológico, um modelo sustentável de produção. Então, vamos pensar lá nos 4 grandes grupos de serviços ecossistêmicos que a gente tem. A gente tem os serviços ecossistêmicos que a gente chama de suporte. São funções que a natureza tem para manter funcionando como natureza. Ciclagem de nutrientes, chuva e por aí vai. Então, ou, por exemplo, manter os hábitats para os animais, para as abelhas e tal. Então, isso é o que a gente chama de serviços de suporte. Porque eles dão suporte para as 3 próximas categorias de serviços ecossistêmicos, que são os serviços de provisão. Por exemplo, quando a gente vai lá e colhe uma madeira, então a gente não está tirando da natureza. Ou, por exemplo, quando a gente vai lá e colhe um maracujá, né? O maracujá ele precisa de polinização, aí vai ter agricultor falar assim, não, mas eu vou lá e polinizo meu maracujá. Então a gente pode pegar um outro exemplo, né? Quem planta tomate vai saber, o tomate precisa ser polinizado para produzir. E aí vai uma outra série de alimentos. A gente estima hoje que a produção dependente de polinização, professor, no globo, ela gira na faixa aí de 2/3, né, de toda a produção agrícola. De tudo que a gente imaginar de produção agrícola, 2/3 depende de polinização. Então, assim, se a gente perder as abelhas, a gente tem um problema sério. Isso é algo que é ofertado praticamente de graça pela natureza. Mas não para por aí. A gente, então, já falou do serviço, de 2 serviços. E a gente tem um outro serviço importante para a gente pensar, que é o de regulação. Então, a natureza ela regula, por exemplo, o nosso clima.
A gente pode pensar naquela coisa simples, por exemplo, da regulação da temperatura. Né? Aí já é mais global, né? Mais macro, Não, né? a nível local mesmo, Local, professor. microclimático. Microclimático. Nossa. Se a gente parar para pensar o seguinte, igual a gente veio parar aqui, não seria bom que tivesse uma árvore para a gente parar o nosso carro, a nossa moto embaixo? Uhum. Porque a gente hoje já sabe que, por exemplo, numa cidade como Rolim, isso é até um estudo que a gente desenvolveu e está desenvolvendo para outras cidades, a presença de árvores no ambiente urbano, ela pode diminuir a temperatura da cidade em até 12 graus Celsius em um dia quente. E num dia mais frio, ela pode manter a temperatura da cidade mais amena na faixa aí de 6 a 7 graus Celsius. É muito, né? Se a gente parar para pensar, talvez quem está em casa está usando um ar-condicionado, mas talvez precisasse só de ter mais árvore na cidade. Isso é uma coisa para a gente poder pensar. E isso acontece no campo também. Mas no campo eu queria colocar um número mais alarmante. A gente mora no que a gente fala região sul da Amazônia, né? A gente pegar um mapa assim da Amazônia, né? A gente vai ter o norte, né? Virado lá para o norte do nosso planeta, e a gente está na região sul. Essa região que vai pegar os estados, parte de Rondônia, um pedaço da Bolívia, o Mato Grosso, o sul do Mato Grosso, essa parte, né? A parte, eu falei sul do Mato Grosso, mas assim, é o sul do norte do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Essa parte, mas principalmente essa parte nossa aqui que pega Rondônia Na verdade é latitude de 11 graus, se não me engano. Isso. 11 graus, né? Mas mais voltado aqui pro Mato Grosso e Rondônia, cerca de 40% da chuva que cai aqui, a gente chama de reciclagem de água. Ela é uma chuva que só acontece porque tem floresta. Se a gente tirar a floresta, Essa chuva não chega aqui. Essa chuva não acontece, professor. Não chega aqui. Não é chegar, ela não acontece. Ela faz parte daquela água que caiu, evaporou e choveu de novo aqui por causa da presença das árvores. Olha, eu vou aproveitar aqui falando de clima, né? Porque tem o professor Carlos Afonso Nobre, ele é um pesquisador da USP, Carlos Nobre, conheço Carlos Afonso Nobre. Ele é um cientista de climatologia e tal, e ele dele a tese de que se a gente continuar desmatando, passar dos 25% de desmatamento, a Amazônia pode chegar no ponto de não retorno, principalmente o sul de Rondônia, sul do bioma amazônico, que é aqui nós estamos. E aí ele fala o seguinte, que as chuvas que chegam até nós, como estou corroborando aí o que você falou, o que ele disse, né? Ele até fez uma analogia. Quando a gente pega uma pedrinha e joga na água, que ela sai dando aqueles pulinhos. Sabe? Você joga a pedrinha na água, que ela sai dando aqueles pulinhos. Sim. Então, a chuva, quando a massa de ar, de umidade, quando chega na floresta, ela vem fazendo justamente isso. Ela vem caindo, evaporando e vai... né? E aí forma os rios voadores que terminam chegando no sul do Brasil. Exato, professor. E aí, às vezes, a gente pensa, não, isso é uma coisa que vai beneficiar. Não, lá, beneficia aqui. E só para você ter uma ideia, você falou do sul de Rondônia, tem 2 estudos, né, do Leite Filho e colaboradores de 2020, 2023 e Canda e colaboradores 2019, eles mostraram o que está acontecendo aqui no sul de Rondônia. Então, o que a gente teve de aprendizado nesses 2 estudos? Primeiro, que a floresta, ela regula a chuva aqui. Sim. Então, onde a gente substitui grandes áreas de floresta por grandes áreas de pastagem ou de plantios, o serviço de regulação da floresta para a chuva, ele fica descasado. Uhum. E quando ele descasa, o que acontece? A gente observa menos dias de chuva aqui na região. E aí, o trabalho do Leite, ele colabora com isso, ou corrobora com isso, porque ele quantificou a chuva aqui na região ao longo dos últimos 30 anos. E o que aconteceu, à medida que a gente avança o desmatamento, é que a gente está perdendo 1 dia de chuva por ano, professor. Nossa. 1 dia de chuva. Aí a pessoa pode falar assim, não, mas 1 dia de chuva não é muita coisa. Eu pergunto para o agricultor que depende de fazer a irrigação da propriedade dele, o quanto, se a gente perder 1 dia a cada ano, e a gente já tem 30 anos que a gente está perdendo 1 dia, a gente aumentou 1 mês de irrigação, professor. Então, esse é um problema sério que a gente tem passado. Então, pode parecer que não é uma questão crítica, mas o problema é como isso acontece. Essa perda dos dias de chuva, elas acontecem de 2 formas. Primeiro, o período da chuva terminando mais cedo. E a outro pedaço acontece o período da chuva começando mais tarde.
O problema é que a gente soma isso com El Niño e Laninha. A gente tem um período igual esse ano, que está chovendo como chovia normalmente, né? Não é que está chovendo muito. Chovia como chovia normalmente. Mas a gente vem de anos que a gente teve muita seca. Que a gente teve, por exemplo, frustração de safra, né? Teve gente que não conseguiu colher. E teve gente que plantou, aí não choveu. Aí teve que plantar de novo. Ou às vezes, aí não choveu de novo. Ou plantou, choveu demais e também aí perdeu a semente. Então, essas são questões que não parecem, mas elas causam um impacto muito grande para a agricultura. Sim. A curto e longo prazo, a médio e longo prazo, né? Hoje nós estamos vendo um ano bom de chuva, mas já tem a previsão aí de um El Niño forte, talvez o mais forte dos últimos 140 anos. Eu vi a manchete, não cheguei nem a ler, porque às vezes tem muito alarmismo nessas coisas, mas é essa previsão de um novo El Niño forte. Exato. E aí, chegando aí, a gente pode fazer aquela pergunta. Então, como que, para a agricultura familiar, a gente pode construir uma agricultura mais saudável, que não perca aquele ciclo que o senhor falou, né, do ciclo metabólico, que não perca o ciclo metabólico e que ela seja mais barata para ser produzida? Essa é a pergunta que o nosso laboratório, o nosso grupo de pesquisa faz. Como que a gente pode fazer isso? Então, aí a gente vai usar algumas teorias e vai testar essas teorias na prática aqui na região. Então, é uma alternativa, vamos dizer assim, de sustentabilidade, né, para a agricultura, né? Aí já entrando na questão da produção e de que fazer com aquilo que foi produzido. É isso que você está querendo dizer? Isso. Professor, por exemplo, a gente pode pensar o seguinte, né? A gente pode pensar, por exemplo, assim, esse ano teve uma guerra inesperada. E aí o preço, por exemplo, da ureia, né, que é um dos fertilizantes mais importantes que a gente tem para a agricultura, ele subiu muito de preço. A pergunta é, será mesmo que a gente, para a agricultura familiar, a gente precisaria comprar tanto ureia assim, tanto nitrogênio assim, como a gente compra hoje? O impacto para a agricultura familiar eu acho que é um pouco menor, porque a gente tem justamente as alternativas que a natureza nos oferece. Porque é uma agricultura de pouca dimensão, né? Cada um pratica a sua agricultura nas suas pequenas áreas, mas para o grande produtor rural, aquele de larga escala, da agricultura convencional que a gente conhece, do agronegócio, essa turma está sentindo na pele os efeitos da guerra. Mas será que o nosso pequeno agricultor ali, que trabalha com café, o café familiar, ele também não está sentindo no preço? E é o que mais sente porque ele tem menos poder de compra. E tem menos poder de negociação, por exemplo, no banco, né? Se ele financiou. Verdade. É o que nós chamamos como é que chama? De desvios de mercado, por exemplo. Desníveis de mercado. O grande produtor tem mais ferramenta para vencer os obstáculos que o mercado, às vezes, impõe inesperadamente, como uma guerra. E o pequeno, não. Ele tem menos chance, tem menos ferramenta para concorrer, a não ser através do cooperativismo, tal, que, infelizmente, ainda não é uma coisa muito comum ver isso aí entre os pequenos produtores, né? Isso. Mas a gente pode pensar em soluções locais, né? A nível de propriedade, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem estudado aqui na região ao longo do tempo, não só aqui, mas estudos em outros lugares do mundo também, eles falam, por exemplo, dos sistemas agroflorestais. Sim. Né? Para a gente poder pensar assim, sistemas agroflorestais têm muitos conceitos, muitas visões diferentes. Eu gosto de ir com a forma mais simples possível. Uma agrofloresta é um consórcio entre árvores e qualquer outra atividade humana. Entre árvores e qualquer outra atividade humana, onde a presença das árvores é intencional. E aí, professor, vamos fazer um exercício aqui para ajudar a nossa audiência. Professor, um agricultor que tem um pasto, e aí quando ele está lá roçando o pasto, aí ele vê um pinho cuiabano, ele vê um ipê que está vindo brotando, ele vê um pé de ingá, e ele não roça, e aquela árvore cresce. Esse pasto dele passa a ser uma agrofloresta? Olha, eu acho que se ele fez intencionalmente, vira uma agrofloresta. Vira uma agrofloresta. E aí a gente pode avançar um pouco mais. Por exemplo, eu tenho ali o meu cafezal. E aí eu me preocupo muito porque dá muito vento forte e às vezes o período da tarde, ali do lado da tarde, tem um sol muito forte, seca muitas plantas. Ou na minha horta, eu pego e planto um renque de árvore ali só do lado que o sol se põe. Isso é uma agrofloresta, professor? Eu acho que é um dos modelos, arranjos de agrofloresta, né? Por exemplo, um quebra-vento, né?
faixa de árvores que sirva para fazer algum serviço ecossistêmico. Exato, professor. E é isso que a gente tem que divulgar mais. Quando a gente olha para a natureza e tenta aprender com a natureza e aplica, né? E a gente fala muito de árvore porque a gente está num lugar onde tem árvore, né? Deus decidiu que na Amazônia teria árvore. Não foi o professor Manuel, não foi o professor Isaac, né? Então, assim, Deus virou e falou assim, ó, esse lugar aqui vai ser abençoado. Vai ser uma floresta muito, muito rica. A aptidão desse lugar é árvore. É árvore. E aí a gente vai falar assim, eu vou olhar e falar assim, não, eu não quero árvore aqui, eu vou colocar qualquer outra coisa. A gente até precisa das outras coisas, mas aí é olhar as árvores com esse refinamento, né? Por exemplo, a gente estava falando do nitrogênio. E aí a gente sabe que tem uma série de espécies arbóreas, sejam elas nativas ou exóticas, que elas têm um papel de pegar o nitrogênio, que é o principal gás da nossa atmosfera. 70% da nossa atmosfera é nitrogênio. Ele pega esse nitrogênio e entrega praticamente de graça para a gente. Né, professor? E aí a gente pode... O agricultor vai falar assim, mas como que o meu cafeeiro vai aproveitar isso? A gente fez um estudo, e corroborando com estudos de fora, que boa parte do N, que por exemplo, uma cultura de café precisa, ou uma horta precisa, ela pode ser produzida a nível de propriedade, professor. A gente precisa, por exemplo, O N que você falou é o nitrogênio. O nitrogênio, né? isso. Substituir aquela ureia lá. Se a gente plantar um conjunto de árvores ao redor de pequenas áreas de cafeeiro, por exemplo, e podar essas árvores, espalhar os galhos dela ao longo da lavoura cafeeira, a gente está adubando. Inclusive, a gente pode colocar mais nitrogênio do que a gente colocaria numa recomendação normal de adubação. E ela seria disponibilizada paulatinamente à medida que esse material fosse sendo mineralizado pelos micro-organismos, né? Aquela decomposição lenta e... Professor, talvez nem tão lenta. A gente já tem estudo mostrando o seguinte, que se o material que a gente está colocando ele é muito rico em folha, por exemplo, se a gente usa um feijão de porco, por exemplo... Se tratando da leguminosa, né? Leguminosa. Ou a gente pega, por exemplo, uma leucena, que é uma planta que a gente tem pouco aqui em Rondônia. Mas assim, não é deixar a leucena virar uma árvorezona, não. A ideia é a gente... Uma leucena na altura de uma pessoa e a gente cortar ela e deitar aquele material no chão. Ou então triturar, se tiver equipamento para isso. Nem precisa triturar, professor. O ramo dela cresceu da altura de uma pessoa. Você vai ali com facão, com podão e corta e joga no chão. Esse N está disponível para todo mundo ali no solo na faixa de 30 a 35 dias. É muito rápido. É rápido, então. É muito rápido. Quem pratica isso é o Ernest Goetz, né? Lá na Bahia. Exatamente. Ele pratica aquela permacultura dele, no sistema de SAF regenerativo. Né? Com podas constantes. Com podas constantes. Ele já anda com facão na cintura ali. Só tá. Exato, professor. E a gente tenta trazer essas ideias para cá, né? Adaptado para as condições de Rondônia. E aí a gente pensa assim, então a gente pensou assim, ó, um exemplo de como a gente pode mudar a nossa área produtiva. E eu nem estou falando assim, não, vamos fazer uma mudança muito grande de não usar nada mais de veneno. O ideal seria isso, a gente não vai usar nada de veneno. Mas assim, vamos imaginar que a gente ainda precisa, por um tempo, fazer uma conversão. Se a gente só adicionar essas árvores no contexto ali da nossa lavoura, por exemplo, de café, ou da nossa horta, e fazer a poda dela constante, a gente economiza parte do nutriente comprado. Não só do nitrogênio, mas fósforo, potássio, micronutriente. Então, a gente tem essa economia importante. Mas não para por aí. A gente falou do problema da seca, né? Porque está ficando muito seco. Quando a gente tem essas árvores no ambiente, a gente gasta menos água também. Então, a gente vai gastar menos com irrigação. Lembra, a gente estava falando de produzir de forma mais barata. Então, a gente consegue produzir de forma mais barata. Então, eu já falei como reduzir despesa com água, reduzir despesa com adubação, mas também não para por aí. Se nas nossas áreas de agricultura a gente começasse a olhar para ela e falar assim, professor, a roça tem de ser bonita. A roça tem de ser bonita. Tem que ser mesmo. A roça tem de ser bonita, essa é a questão. Se a gente usar mais flores, a natureza dá um monte de flor pra gente, né? Aí eu gosto muito de uma planta hoje que a gente tem aqui na Amazônia, que é chamada margaridão. O margaridão é uma margarida grande mesmo, pessoal. Mas quase todo mundo conhece. Ela está comum nas nossas cidades, ela está comum na roça. Aquela planta, professor, ela tem a grandiosidade de estar quase o ano todo produzindo flor. E quando ela produz flor, ela produz comida para os inimigos naturais.
né? Ou seja, os inimigos naturais, não nossos, né? Os inimigos das pragas. Das pragas. Então, ali tem uma série de insetos e de artrópodes que a gente fala assim, né? Vamos pensar nos insetos que eles vão combater as pragas da nossa lavoura. Então, se você mantém uma área de produção que ele não é contínua e ele vai ter essa presença de árvores, essa presença de flores, a gente mantém os inimigos naturais, que vai fazer o quê? Reduzir as pragas que a gente tem na Através do lavoura. controle biológico, né? Através do controle biológico. Aí, esse controle biológico a gente chama de controle biológico conservativo. Uhum. São As nomenclaturas. As nomenclaturas, mas é bom porque os nossos ouvintes eles podem digitar lá no Google, né? Que hoje é muito fácil da gente Digitar encontrar as coisas e essa procurar. expressão aí, né? Exato. No podcast anteriores, eu e o professor Fábio, nós falamos justamente sobre a importância da agrofloresta aqui na região de Rondônia, na Amazônia, no bioma Amazônia. E teve um momento que nós falamos realmente sobre isso. Quanto mais diversidade de plantas dentro de um agroecossistema, dentro de uma área rural, por exemplo, mais diversidade de fauna. Porque a fauna diversa, a flora diversificada atrai uma fauna também diversificada, cada uma sendo atraída por algum tipo de planta, por algum cheiro, por algum néctar de flor, por algum exudado de raiz, por algum exudado de folha. E isso vai enriquecendo essa biodiversidade benéfica, né? Exato. E aí, professor, o senhor me chamou a atenção para uma coisa que a gente talvez até fosse esquecer de falar. Talvez não, porque o senhor está conduzindo a gente aí, mas eu fiquei pensando assim, o senhor falou da diversidade, né? E aí uma forma que a gente tem de pensar a nossa agricultura de forma mais sustentável, que a gente está perdendo, são com as nossas sementes crioulas. Nossa Senhora. Então, assim, ontem mesmo a gente estava em campo, né, com a turma da engenharia florestal, e estava fazendo uma discussão com eles, porque, assim, quem é das mais antigas, assim, vai lembrar dos milhos crioulo que a gente tinha, né? Uhum. Aquele milho tradicional da roça. Ele tem até um sabor diferente, né? É verdade. A gente estava conversando também esses dias, professor, sobre, por exemplo, um problema que muitas pessoas passam, né? E às vezes a pessoa não se atenta a isso. Tem algumas pessoas que, por exemplo, quando comem feijão, né, formam muito gás, tal, daquele mal-estar. Bom, o problema não é o feijão, o problema é o tipo de feijão que a gente está comendo. Se a gente trocar, por exemplo, para um feijão vermelho, de maneira geral, a gente vai ter menos problema quanto a isso. Ou às vezes a gente quer comer um feijão preto, então a gente hoje em dia tem pouca... Quando a gente vai no mercado, tem pouca disponibilidade, né? Tinha aquele feijão grande, um feijão amendoim. Um feijão parecido fava, né? Ou um feijão, uma fava. Então, assim, a gente está diminuindo a diversidade. E a gente pode pensar que o feijão ele é um alimento extremamente nutritivo, né, importante para o brasileiro, e a gente podia ter essa diversidade. Mas para ter essa diversidade, a gente precisa o quê? Incentivar a agricultura familiar. Isso é um dos princípios da agroecologia, né? É um dos princípios. Você utilizar sementes nativas, né, justamente para você conservar ao longo das gerações futuras essas variedades ou essas espécies de sementes que, se a gente não fizer isso dentro da pequena agricultura familiar, ela vai desaparecer. Exato. E aí, professor, o senhor falou uma coisa extremamente interessante, né? Que a gente tem que olhar para as nossas sementes nativas. Aí eu já queria trazer para a nossa audiência aqui uma experiência que eu tive. Há uns anos atrás eu estava fazendo um trabalho com comunidades indígenas, né? A gente sempre trabalha com eles, mas uma questão que me chamou a atenção é que eu fui visitar uma roça tradicional indígena. E quando eu cheguei na roça, eu conversando, né, com a comunidade, eles me explicando como é o processo, como eles abrem a roça, como planta e tal. E eu fui e perguntei se eles tinham amendoim. Amendoim. Não, porque eu gosto muito de amendoim também, né? Também. E aí, vocês têm amendoim? Aí eles falaram, professor, a gente não tem um amendoim. A gente tem 10 tipos de amendoim diferentes. Então tinha amendoim daquele cavalo da casca rosa, da casca vermelha, da casca preta, rajada. Tinha amendoim pequeno. E aí eu falei, aí eu fui e comecei a brincar, porque outra coisa que eu gosto também, e hoje também as pessoas gostam, porque é muito saudável, né? É a batata doce. E eu fui perguntar da batata doce. E aí, professor, outra leva de batata doce. Tinha batata doce normal, aquela branquinha da casca vermelha. Tinha da casca amarela, tinha da casca amarela, amarelo com branco. E aquela diversidade de produtos diferentes. E aí eu começo a pensar que hoje em dia a gente tem tido esse problema. Porque, por exemplo, quando a gente quer comer
a gente vai falar comer batata doce, eu só tenho uma opção. Se eu falo de comer feijão, eu só tenho uma opção. Se eu falo, nossa, eu queria fazer uma comida com milho, né? Eu gosto também de comer muito milho. A gente só tem uma opção. Então, a gente tem um problema que a gente tem que retomar essa diversidade da alimentação, né? E isso é um papel importante, cultural, né? Nós chamamos de etnocultura, né? Uhum. Que é a preservação dessas variedades que quem mora na cidade acha que só tem aquilo que você encontra no supermercado. Mas no campo tem uma variedade enorme de cores, de sabores, de tamanhos. E tudo isso, se não for agricultura familiar para conservar aquilo ali dentro da nossa diversidade agrícola, né? O Brasil é um dos países que tem mais variedades, né, de tipos de alimentos. Exato. Mais de 1.000 tipos de alimentos que nós podemos comer. A gente só come, parece que 20 tipos. E aí volta aquela questão do papel da agricultura familiar, professor. Porque assim, aí o professor pode falar assim, não, mas eu vou plantar só o mais produtivo. Por que eu vou plantar o feijão carioquinha? Porque ele é mais produtivo. Aí eu pergunto o seguinte, mas será que ele é o mais adequado para todas as situações? Uhum. Será que ele é o que depende de menos adubação? Será que ele é o feijão que vai vai ter menos reação diferente das pessoas? Não é porque a gente começa a ver hoje um monte de gente com intolerância alimentar ou alergia a certos alimentos. A pergunta é, será que se a gente tivesse, por exemplo, eu chegasse para poder comprar e tivesse 6, 7 tipos de feijão, eu não poderia encontrar um que fosse mais adequado? Uhum. Ou, por exemplo, será que se eu gastasse o mesmo esforço de pesquisa que a gente teve para fazer o feijão carioquinha ser produtivo, talvez o feijão vermelho não fosse tão produtivo quanto? Então, essas são perguntas legítimas que a gente pode fazer. Porque a gente tem como o senhor falou, a gente está numa condição que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Pode ser que tenha um El Niño muito forte, pode ser que a gente tenha manutenção de um clima normal, ou pode ser que a gente tenha uma laninha. Então, cada um desses fatores de incerteza, eles podem prover perdas agrícolas. E aí, dentro dessa variedade de culturas preservadas pela comunidade familiar, vai ter uma que possa ser a salvação da lavoura, vamos dizer assim, né? Aquela semente que ninguém desprezava, né? E que hoje vai ser que vai salvar a nossa agricultura. Pode ser assim? Você quer dizer? É bem nesse sentido mesmo, professor, porque assim, essa que é a questão. Se a gente depende, né, de uma questão só, a gente não tem nenhuma reserva, né? Então a gente talvez fosse importante a gente olhar para esse ponto. Esse papel interessante da agricultura familiar, dela ter essa tradição de cultivar sementes que não são comerciais, né? Elas são sementes que você planta para manter a tradição da família e tal. Isso é importantíssimo, é uma espécie de vamos dizer assim, de arca de Noé pequena, onde vai guardando ali as sementes para nunca desaparecer. Exato. E aí a gente volta para aquela questão, né? Lembra que a gente comentou lá, né, que se a gente tem que começar a olhar para a agricultura familiar com os vários papéis que tem. Um agricultor familiar, uma agricultura familiar, ela não pode ser colocada só como um produtor de café, um produtor de leite, né? Se a gente começa com essa conversa que a gente está tendo... Porque a gente foca muito no lado econômico, né? Muito no lado econômico, mas é muito mais do que economia. E aí a gente pode fazer, e é uma das questões que a gente tenta no nosso grupo de pesquisa olhar, essa questão, né? Porque assim, por que não olhar para a agricultura familiar de uma forma diferente? Porque, por exemplo, por que o financiamento para a agricultura familiar ele é predominantemente só para a questão produtiva? Né? Por que a gente não pode, já que a agricultura familiar, ela, por exemplo, ajuda a gente a ter água na cidade, ela ajuda a manter a biodiversidade, por que a gente não pode fazer um pacto social, um acordo social, para que a gente possa oferecer para quem está na agricultura familiar mais dignidade? Então, para que ele possa, por exemplo, ter acesso a um financiamento para ter uma casa bacana, para que ele possa ter o carro dele. Isso aí são programas que devem vir do governo, né? São programas do governo. O governo é a gente, né, professor? A gente tem que cobrar os nossos pares, a gente tem que usar espaços como esse para começar a fomentar essa ideia e para cobrar os nossos políticos. Porque a nível de organização social, os pequenos, a saída que eles têm são as cooperativas, as associações, para que a partir de um CNPJ eles possam chegar junto das políticas agrícolas que o Pronaf, por exemplo, disponibiliza.
O que você acha? Com certeza a organização social ela é fundamental, né? Isso aí. Então, esse papel da agricultura familiar para nos nos garantir aqueles alimentos, 70% da nossa comida vem da agricultura familiar, né? Porque a gente sabe que o agro brasileiro é um grande exportador. Isso. Né? E aí vem a questão dela preservar essa biodiversidade de outras agrícolas, de culturas agrícolas, que a gente não vê no mercado, mas eles mantêm lá dentro da sua terrinha lá esse ativo ambiental. E também a questão das pequenas propriedades familiares ser socialmente falando, um lugar da família ser um ponto de encontro. Exato. Se a gente observar as grandes famílias, nem só, talvez um ou dois vivem na zona rural, o resto vive na cidade. Mas tem um momento de se encontrar no final de semana ali, e se confraternizar, e ser um ambiente para se encontrar a família inteira ali. O meio então, rural... O social, o econômico e sim o ecológico, porque a pequena agricultura familiar, as pequenas áreas, elas têm esse papel de manter a biodiversidade da fauna, por exemplo, variedades de alimentos, variedades de fauna, e muitas vezes a própria, se for uma região totalmente formada de pequenos produtores, né, uma área verde maior e com um papel mais importante, por exemplo, no ciclo hidrológico daquela região, na manutenção das fontes de água. Exato. Que abastecem as cidades. Eu sei que Minas Gerais tem cidades lá que recebem pagamento mensal da prefeitura por manter a floresta, porque aquela floresta mantém a nascente que abastece a cidade. E assim. Professor, e aí você tocou no aspecto importante, porque a gente pode trazer para Rolim, né? A gente mora aqui em Rolim e a gente pode pensar por isso. Rolim, no início dos anos 2000, tinha problema de falta de água. E a população era menor do que hoje. E aí a pergunta que a gente faz é, por que Rolim passava o problema de falta de água? Não tem a ver com quem fornece a água para a gente. Tem a ver que nos anos 2000, uma boa parte das nascentes que formam os cursos d'água, onde a gente capta água para trazer para a cidade, né, que é o Dalancourt, isso, né, e o Manicoré, eles eram praticamente totalmente desmatados. E teve campanhas, né, no final dos anos 2000, início dos anos 2010, para recomposição das APPs e das reservas legais e proteção das nascentes. E olha que interessante. Enquanto praticamente Rondônia inteiro estava desmatando essas áreas, Rolim, que é um município vulnerável à seca, não passou problema de crise hídrica nos últimos anos, quando a gente teve em Rondônia mais de 20 municípios entrando em crise hídrica. Verdade mesmo. E aí a gente pode Eu estou aqui há 17 anos, nunca vi racionamento de água aqui. Nunca viu racionamento. Então, por que isso aconteceu? Porque a gente fez o dever de casa, né? E principalmente recuperando as matas ciliares, né? E principalmente os agricultores que estão nas cabeceiras desses dois cursos d'água, recuperando as nascentes. Então, teve o projeto ali, e aí junto com o tribunal, junto com a Ecoporé, junto com a SEDAM, teve uma série de parceiros, com a Emater, com os sindicatos dos trabalhadores rurais, uma série de parceiros, aí o senhor falou da importância da organização social, que as pessoas se organizaram para proteger esses lugares. E a gente pode pegar o lado contrário, por exemplo, Espigão, que é uma cidade menor do que Rolim, que tem uma densidade de nascentes no rio que fornece água para Espigão é muito maior do que Rolim, e eles passaram por 2 anos consecutivos por falta de água. Mas aí, o que a gente aprendeu, né? Como a gente comenta, né? Muito do que a gente fala aqui são estudos próprios nossos ou estudos dos nossos parceiros. Nesse caso específico de Espigão, a gente desenvolveu o estudo, né, em parceria com o professor Johnny, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, em parceria com colegas que hoje estão lá na Prefeitura de Espigão. A gente fez um estudo lá em Espigão sobre a ocupação das terras. E Espigão perdeu praticamente 90% das nascentes protegidas. Então, elas foram desmatadas. Então, assim, quando você desmata, aquela função hidrológica, né, que o senhor comentou, né, seja de proteger a nascente fisicamente, ou seja, de garantir uma conexão entre a superfície e o que está acontecendo na atmosfera, é perdido.
Exato. E quando é perdido, aí você tem menos infiltração de água no solo, Aham. você tem menos água no lençol freático. Isso vai fazer com que, em anos de seca, a gente tenha um problema de Aí crise. o lençol freático abaixa tanto que chega um momento que ele não consegue mais surgir na superfície, né? Em Isso, função da ausência da cobertura vegetal que não foi existe perdido. mais. Mas aí a gente não pode pensar só na seca, professor, porque isso ajuda a gente a entender qual que é o papel da agricultura para as cidades também, né? Que não é só produção de alimentos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Talvez acho que essa seja a coisa que eu mais vou repetir aqui hoje. A maior parte das enchentes que a gente tem nas cidades é porque a área rural está desmatada. Quando a gente desmata e substitui por pastagem, e principalmente se essa pastagem não for bem manejada, que é o caso predominantemente de Rondônia, infelizmente ainda é assim, né? A gente espera que isso mude com o tempo, mas infelizmente a maior parte das pastagens de Rondônia são pouco produtivas e já estão bastante degradadas. bastante degradadas. Quando isso acontece, aí qualquer pessoa que já andou na zona rural no dia de chuva vai entender que eu não estou falando mentira aqui, né? Quando chove uma chuva mais forte, o que acontece? A água vai cair, ela não vai infiltrar. Rapidamente ela vai escorrer, formar aquelas enxurradas. Quando ela forma enxurrada, ela vai correr para o lugar mais baixo. De maneira geral, o lugar mais baixo é o rio. Cai num corregozinho, no igarapézinho ali, no outro igarapé, vai juntando, cai no curso d'água que chega na cidade, que sobe rápido e alaga a cidade. Então não é só um problema da cidade a enchente. Sim. As enchentes, elas são função do que está antes da cidade. Na calha, lá no começo da bacia hidrográfica. Lá no começo da bacia hidrográfica. E aí, de novo, de maneira geral, quem que está ocupando esses espaços? Ou é agricultura empresarial, né, de grande escala, ou é agricultura familiar. Professor Emanuel, e aí uma das pessoas muitas vezes acha que é exagero da nossa legislação ambiental exigir que mantenha a mata ciliar, reserva legal. Eles acham que isso é só uma questão de dificultar a vida do produtor rural. Porque por eles plantariam até a beira do rio. Mas eles esquecem, por falta de consciência, de alguém explicar para ele, o papel ecológico que tem aquela vegetação margeando os rios para reduzir, por exemplo, os impactos sobre aquele leito. Exato. O que vem da roça, da erosão, a gente não pode fazer nada, porque aí a gente tem que, falta de assistência técnica para o produtor rural saber utilizar práticas de conservação de solo, o manejo das pastagens, para evitar o superpastoreio, né? Para não deixar tão exposto o solo ao risco da erosão. Exato, professor. O senhor comentou uma questão fundamental, né? Porque, assim, muitas vezes as pessoas acham que quanto mais eu desmatar, vai ser melhor. E, na verdade, assim, aí eu volto para aquela questão que é uma questão de observar a natureza de forma mais crítica, né? Assim, da gente olhar para a natureza e o papel real que ela tem, né? Eu gosto muito de colocar esse exemplo porque aqui em Rondônia muitas pessoas elas são cristãs, né? Elas são evangélicas, acreditam em Deus, tal. E aí eu faço essa pergunta mesmo, assim, né? A gente não pode achar que a gente é mais inteligente que Deus, né? Eu acho que se a gente colocar isso, a gente é meio arrogante, né? Então, assim, vamos olhar assim. Se Deus colocou floresta aqui, tinha uma razão de ser. Cabe a gente ser humilde e aprender com o que ele está querendo passar para a gente. Quando eu era pequeno, eu aprendi assim, que a gente aprende em 2 lugares diferentes, na Bíblia e na natureza. Eu preferi seguir o caminho de aprender mais na Bíblia, tal, e por isso hoje eu trabalho como pesquisador das ciências agrárias, né? Mas aí eu faço esse desafio. Porque assim, às vezes a pessoa fala, não, vou desmatar tudo, aí você vê aquele pasto bonito, mas sem um pé de árvore. E aí pergunta assim, será que se tivesse sombra para aquele gado, ele estaria ganhando mais peso? Com certeza. Então, a gente já tem resultado mostrando que sim, professor. Aí a gente faz essa pergunta. Será que se aquele curso d'água que passa ali, ele tivesse protegido, né, tivesse a mata ciliar, ele estaria mais saudável? Aí a gente sabe que estaria. Muita gente gosta de pescar. Ué, se a gente não proteger as árvores ali da beira dos rios, não vai ter alimento para os peixes. Sim. Não tendo alimento para o peixe, não tem peixe para a gente pescar. E aí muita gente vai poder observar que, de fato, assim, olha quanto de peixe, quantas espécies de peixe que tinha antigamente, que eu sei que quando eu cheguei em Rondônia, a gente ia aqui nos igarapé, a gente achava e hoje não acha mais.
Não. Esse papel ecológico da mata ciliar, nos aspectos da fauna, da preservação do ciclo hidrológico, da conservação do fluxo do rio, isso é, né, inegável. Mas aí a gente tem que colocar que é inegável também o papel que tem da mata ciliar para poder manter o ambiente mais produtivo, né? Porque assim, se eu produzo carne, eu preciso que o boi tenha uma área de sombra para poder descansar. E aí, a mata ciliar ela podia ser usada como essa área de descanso para o gado. Ou, por exemplo, né, um sistema agroflorestal, que aí faria o papel, além de proteger, ainda traria nitrogênio, né? A gente reduziria... Nós comentamos isso no último podcast, a questão da arborização de pastagens, né? Que é vamos dizer, uma prática importantíssima para quem tem pecuária, criador de gado. Porque árvores homogeneamente distribuídas dentro da pastagem vai fornecer sombra para os animais naquele momento da ruminação, eles estiverem ruminando, né? Exato. Eles procuram sempre sombra. Pode observar, às vezes... Eu estava vendo um estudo dizendo que em cada hectare de mata deveria ter 4 árvores, no mínimo. Cada hectare de pasto. De pasto. Cada hectare de pasto deveria ter 4 árvores. Que seria o mínimo suficiente para o gado não andar tanto em busca de uma sombra, não ficar aquele monte de animais, aqueles animais todos juntos ali debaixo de uma sombra, de uma única árvore perdida no meio da pastagem. Exato. Até mesmo porque, assim, uma árvore só, ela vai ter o papel ali, e aí vamos trazer para a produção, né? Ela vai trazer o papel de trazer sombra, mas ela não vai ser capaz de resfriar o ambiente. Sim. Então, assim, ela traz sombra, mas o ambiente continua quente porque o ar no entorno está quente e seco. Então, se a gente tiver mais árvores, e aí essas árvores forem espalhadas, ela vai ter esse papel. E aí, a outra coisa que eu queria trazer para a gente poder pensar é porque, por exemplo, cada vez mais hoje, por exemplo, na produção do gado, a gente precisa de estar utilizando sal mineral, proteinado, né? E aí eu volto lá para as nossas árvores leguminosas. Elas são fornecedoras de proteína para os animais. Então, elas podiam ser uma estratégia utilizada. E aí a gente pode até pensar assim, e a gente tem espécies nativas, né? Tipo gingá, a gente tem a baginha, a gente tem uma série de espécies nativas. A glericídia, né? Mas ela já é exótica, né? Vamos falar assim, aqui da Amazônia... Assim, nativas, então. Espécies da Amazônia, que elas são comestíveis para o gado e elas poderiam ser colocadas nas pastagens ou no entorno das pastagens, naquela mesma lógica que a gente comentou do café, para o gado poder andar pouco, ter uma diversão a mais, né? Porque o gado gosta de comer plantas que estão gostam de comer árvore, né? A gente tem que pensar isso, assim, né? O boi come o braquiária porque ele não tem outra opção, porque se tiver outra opção, ele vai comer outra coisa. É um desafio que eu faço para os nossos agricultores. Deixa qualquer outra coisa que o gado gosta, arbóreo, e deixa a braquiária para ver o que ele vai comer primeiro. Se ele não vai comer a braquiária por último. Essa coisa do manejo aí de forrageiras, eu já fico um pouco de lado, mas eu vejo muito no Nordeste agora se partindo para a moringa. Eles estão fazendo plantios de moringa em linhas adensadas e eles deixam os animais dentro comendo e sai manejando, como se a moringa fosse o pasto. Exato. O professor tem uma experiência muito, muito interessante na Colômbia, né, essa questão de adensamento de árvores, numa região muito parecida com a nossa aqui da Colômbia, né, já a Colômbia amazônica, já de altitude parecida, as condições muito parecidas com a nossa, e que eles fazem essa questão também, né, eles fazem sistemas de pastagem com uma presença muito grande de árvore, né? Principalmente o doutor Henrique, ele entendeu, que é um pesquisador da Colômbia, ele pensando, né, ele é zootecnista, ele pensando na história do gado branco, de onde ele veio e tal, ele começou a observar, lendo o livro, né, com as fotos lá do gado na Índia e tal, que o gado é de uma área de floresta tropical, né? O boi branco, né, o Nelore, essas raças indianas. E o que acontece? O que ele chamou atenção, né, pra gente? Que o gado prefere comer árvore. Ele prefere pastar de cabeça alta. E aí ele fez essa introdução de uma série de espécies que ele teve um aumento na produção de carne, nas fazendas que produzem carne, né? Essa pesquisa do CIPAF. É tipo a Embrapa da Colômbia, né? Certo. Então eles tiveram aumento da produção de carne nas áreas de gado de corte. E nas áreas de produção de leite, eles tiveram um aumento da produção do leite sem trocar a vaca. Com a mesma vaca, só trocando a comida, eles aumentaram cerca de 3 vezes a produção do leite
com um detalhe importante. Lá é uma região produtora de queijo. Então, eles passaram a gastar menos leite para fazer a mesma quantidade de queijo. Então, eles saíram da faixa de 8 quilos de leite para fazer 1 quilo de queijo, para 5 quilos de leite para 1 quilo de queijo. Então, a gente olha que quando a gente usa a natureza, né, de forma inteligente, observando a natureza com respeito, né, às coisas, observando os processos da natureza e olhando para a natureza, olhando para ela e fala assim, o que eu posso aprender aqui para poder aplicar na produção, a gente consegue ter uma série de respostas positivas. Então, a ideia é, quanto mais a gente puder imitar a natureza e as condições naturais de onde aquele animal veio ou de onde aquela planta veio, né, a gente consegue tirar o máximo de proveito daquele recurso natural. Daquela condição natural. Exatamente, essa que é a ideia. Sim. E aí, saindo da floresta agora para o aspecto, nós estamos falando de agricultura sustentável. Exato. Então, a gente já falou bastante sobre a questão do papel da cobertura arbórea, da vegetação arbórea, da floresta, dos seus serviços ecossistêmicos, né? Mas aí, só para finalizar, a importância das nossas espécies extrativistas, falando basicamente do bioma amazônico. Né? A bioeconomia amazônica, eu estava vendo um dado que dizia que 1 hectare de pasto rende 100 reais para o dono da terra. 1 hectare de soja, 200 reais. E 1 hectare de açaí, 1.000 reais. 1 hectare de açaí é 10 vezes mais do que pasto. Mas você tira a vegetação e coloca pasto. Quer dizer, em síntese, a pecuária na Amazônia ela é basicamente, vamos dizer assim, é o que menos gera dividendos em termos de tamanho. Exato. E a gente precisa de área muito grande para ter a pastagem do jeito que a gente cultiva hoje, né? O gado. Se eu não me engano, a capacidade de suporte de um alqueire aqui é o quê? 3 animais? 5, dependendo da qualidade da pastagem, né? Dependendo da qualidade da pastagem e do solo. De 3 a 5, né? Às vezes até menos, né, professor? Até menos. Né? A média de ocupação hoje nossa é de 0,4 a 0,7 unidades animais, né? Que, imaginando que a gente tivesse meio boi por hectare, ou meio boi ou meia vaca. Entendeu? Já imaginou baixo, essa área toda de açaí, de cupuaçu? De cupuaçu não, pode ser cupuaçu, dependendo se tiver mercado, mas o açaí tem um mercado já garantido. Mas aí, professor, é onde eu faço o desafio, porque a gente não precisa ter dicotomia, né? A gente não precisa ter essa separação assim, aqui vai ser floresta, aqui vai ser produção. A concepção... É para juntar as duas na mesma área. Exato. Aí entra a agrofloresta de novo. Mas porque volta aquela questão assim, não, mas é uma agrofloresta no sentido muito simples, eu não estou falando da gente ter eu brinco muito quando estou dando aula, não é ter uma quiçaça de mato, não. Não. É uma coisa bonitinha, organizada e tal. Né? A gente brinca que é funcional. Cada planta presente na área de cultivo, ela tem uma função. Eu falo assim, isso vai dar muito trabalho. Mas o que dá mais trabalho? Usar a mente ou usar o bolso? Essa é uma pergunta importante para a gente fazer. Se você tiver dinheiro bastante... eu acho que ninguém está disponível para gastar dinheiro infinito. E agora, pensar, a gente pode pensar de várias formas. A gente pode sentar na sombra e pensar, professor. Então, assim, esse é um desafio que a gente faz. E aí, quando o senhor fala das plantas aqui da Amazônia, a gente tem um potencial gigantesco. Sim. Né? O senhor comentou, por exemplo, do açaí. Tem uma aluna nossa, né, que ela está no doutorado, a Gisele, e ela tem trabalhado com açaí nativo. Muitas vezes a gente pensa lá, o açaí do Pará, né, que é aquele açaí de toceira que dá vários ramos. Bom, ele de fato ele é produtivo, mas a gente tem desenvolvido técnicas, né, e aí eu dou destaque principalmente para o trabalho da Gisele, que nesse trabalho que ela tem desenvolvido, o que acontece? Ela tem tido uma produção tão boa quanto o do açaí de toceira, só que tem um grande detalhe. O açaí nosso aqui, né, da Amazônia Ocidental, da nossa região, ele é mais saboroso. Quando a gente faz um teste, a gente coloca os açaís, né, de diferentes espécies, né, que é lá do Pará e o nosso aqui de Rondônia, e a pessoa come, ela fala, não, eu prefiro esse de Rondônia. Eu nunca olhei, na verdade, eu não sou muito consumidor de açaí, né?
Uhum. Sou um nordestino nato que só gosta de manga, goiaba e caju. Exato. Mas, então, professor, e aí o senhor pega e traz. E aí a gente pode pensar nessa perspectiva, né? Muitas vezes a gente usa pouco as plantas do Brasil, né? A gente usa pouco as plantas da nossa região. Por exemplo, vamos plantar acerola, né? Porque a acerola é uma planta rica em vitamina C. Eu faço o desafio. Por que em vez de plantar acerola, a gente não planta o camu-camu, que tem cerca de 10 vezes tem mais... Tem um tal de abil, é? Abil? Abil. Isso, aí a gente tem o abil, a gente tem a uvaia ou cambuquira, dependendo da região do Brasil que a gente é. Então, assim, a gente tem uma série de espécies nativas muito mais ricas em vitamina C, que pode ser usada até para fazer... E aquelas espécies que têm óleos essenciais, né, que você pode tirar, fazer azeite, fazer óleos, vender aqueles extratos para produção farmacêutica, cosméticos, né? Medicinal mesmo. Ou mesmo, vamos pensar assim, né? A gente está nesse desafio de transição energética, né? O senhor falou, por exemplo, dos óleos para óleos essenciais. Mas a gente também tem os óleos que a gente pode chamar atenção, ou azeites, né? Porque a gente tende a chamar assim, né? Que às vezes eu vou falar aqui, às vezes a gente não fica meio estranho. O azeite, a diferença. O azeite é quando a gente extrai de frutas. Né? Azeitona é uma fruta. E óleo é quando a gente extrai de oleaginosas, grãos. Então, só para ficar fácil. Okay. E aí, o que acontece? Então, esses azeites, a gente tem uma série de palmeiras aqui na Amazônia que elas são extremamente produtivas. E a gente podia ter desenvolvido uma indústria baseada nelas. Por exemplo, às vezes a gente pensa assim, vamos plantar soja para produzir óleo, que vai fazer o biodiesel, que muita gente briga aí do biodiesel, mas ele tem um papel importante para o Brasil, né? Claro, isso é tema de um outro podcast. Mas vamos lá. Então, assim, a gente... Um hectare de soja vai produzir 400, estourando 600 litros de óleo. Né? Se a gente tivesse palmeiras, cerca de 400 palmeiras que produzem azeite, né? Mas a gente fala palmeiras oleaginosas ali, como o dendê ou o próprio babaçu na pastagem, ela não reduz a produção da pastagem, promove sombra e produz mais óleo por hectare do que a soja. Aí eu faço a pergunta para o senhor, professor, por que a gente não está investindo nisso? Por que não tem um apoio para a gente desenvolver essas cadeias produtivas? Porque eu não estou falando de diminuir... Integração, palmeiras, chamado assim de palmeiras, né, são as aracáceas, com pastagem, ou com soja, ou qualquer outra cultura. Mas vamos pensar na pastagem, porque a gente gosta de fazer um churrasco, né? Então, assim, né, a gente não... Então, assim, a gente pensa como tem assim... no Nordeste, tem uma fazenda lá que eu admiro, que o cara cultiva coco, né? E entre as linhas de coco tem pastagem e ele cria as ovelhas dele lá. Então, ele tem ovelha e água de coco. Aí, professor, olha como é uma questão de integração, né? Isso falou desse desafio. Se a gente pegasse esse material das palmeiras, né, os frutos da palmeira ali, os coquinhos, e tirasse o óleo, ainda vai sobrar um resíduo. E aí, voltando para a economia circular, que foi o começo da nossa conversa. Aquele resíduo ali da palmeira, né, que a gente vai chamar tanto a torta quanto a casca, né, do coquinho, ele podia ser prensado e feito um briquete para ser usado no nosso secador de café, para a gente poder vender o nosso café, para a pessoa poder admirar a qualidade do café de Rondônia. Então, aí volta aquele desafio que o senhor colocou no começo da nossa conversa. E é o que os nossos grupos de pesquisa eles têm tentado fazer. Como que a gente pode fechar esse círculo? Né? A gente olha para a nossa região, mas a gente não fica limitado ao que quem de fora está querendo produzir aqui. A gente olha para os potenciais locais aqui, né? Seja com frutas, seja com as palmeiras, seja com as árvores. Como a gente pode usar isso para ser uma segurança para a gente, para impedir que a gente sofra com as mudanças climáticas e ser mais produtivo e mais feliz? Então, a gente tem muitas alternativas que, às vezes, o pequeno produtor sozinho ele não dá conta. É preciso ter uma iniciativa do poder público junto com empresas, né? Tem que ter essa parceria para facilitar, criar uma logística mais fácil, por exemplo, para encontrar mercado, para agregar valor a esses produtos tirados da floresta,
Sim. ou cultivados pelo produtor rural, né? E fazer com que esse pequeno produtor cresça em termos econômicos e mantenha a sua sustentabilidade ali dentro daquele território onde ele vive, né? Seja o ribeirinho, seja o indígena lá dentro da mata, Seja o agricultor familiar, numa região numa região mais... qualquer, seja aquele agricultor familiar que está na borda da cidade, como aquele que está lá inserido no meio da grande área da soja, da pastagem. E quem sabe até os grandes produtores também não vêm com a gente, né? Porque... Com certeza olha, o grande produtor rural, ele é um empresário do agronegócio. Então, quando surge algo que é rentável, ele com certeza ele vai para cima dessa ideia, né? Veja, o Mato Grosso do Sul, eu recebo sempre informativos de lá, dos amigos meus que moram, que são engenheiros florestais, né? E eles falam, Mato Grosso do Sul, as fazendas, os pecuaristas estão todos investindo no ILPF, entrando no ILPF. Uhum. Né? Isso já é uma tendência lá, até porque o Mato Grosso do Sul está se transformando no estado com maior rede de indústrias de celulose do Brasil. Isso. Cresceu demais, tem uma cidade lá que eu esqueci o nome, uma cidadezinha pequena, que a fábrica é maior do que a cidade. Vai ser inaugurada agora. Acho que no meio do ano vai ser inaugurada. Exato, é uma fábrica de celulose lá. Só o investimento que o grupo empresarial fez nessa cidade, ela é 1/3 de toda a riqueza produzida em Rondônia no ano. Olha que só, olha aqui. Tá vendo? Então, como eu dou aula de silvicultura na agronomia, eu sempre falo, gente, a silvicultura aqui, quando tivermos alguma indústria de papel e celulose, você vai ver ela bombar. Porque não vai reduzir, vai ser possível a gente manter a tradição pecuária do Estado e manter mais um produto a ser liderança na economia aqui do Estado, que seria o eucalipto, que é a cultura mais usada para papel e celulose. Exato, professor. E aí, assim, eu já quero... O senhor chamou a atenção para essa questão, né, que é o uso da silvicultura. A gente tem, por exemplo, a professora Karen, né, que trabalha com silvicultura ali no nosso grupo, e ela monitora plantios de eucalipto aqui em Rondônia. E assim, eu fiquei espantado com a produtividade florestal que Rondônia tem. Assim. Exato. De longe, a gente tem o maior potencial produtivo florestal de todas as áreas que a gente conhece no Brasil. Não é aqui da Amazônia, é do Brasil. Uhum. Né? O senhor comentou do Mato Grosso, parte do material genético, né, parte das mudas que vão para as áreas de plantio lá no Mato Grosso do Sul, elas são produzidas aqui em Rondônia. A gente tem um grande viveiro florestal em Rondônia, que a maior parte das mudas não ficam em Rondônia, vão para o Mato Grosso do Sul e São Paulo. São produzidas lá em Vilhena, naquela região? São produzidas em Pimenta Bueno. Nossa, em Pimenta Bueno. E a gente tem uma parceria de pesquisa com eles, né, com o pessoal do grupo de produção florestal, que é da Eletrogás Florestal. Uhum. E é bem interessante, porque assim, a produtividade em Rondônia para o mesmo material genético chega a ser de 30% a 40% maior do que no Mato Grosso do Sul. E lá os números já são maiores do que a média nacional. As médias de bons cultivos, né? Até a gente teve com o professor Fábio lá na fazenda do Evaldo aqui. Ah, sim. E ele, nossa, o eucalipto dele com mais de 2 metros de altura em menos de um ano. É impressionante, né? A capacidade produtiva. Um crescimento muito vigoroso e num solo que não é top, é um solo arenoso, um solo que você vê que é bastante difícil de se trabalhar com outra cultura, mas com pastagem e eucalipto se deu bem. Mas principalmente para essas essências florestais, esses solos que seriam menos indicados, né, assim, para pecuária, né, ou seriam muito sensíveis para pecuária, eles são muito bons. Observando assim, o tempo aqui, já tem 1 hora que a gente está aqui, 1h15, e eu acho assim, a gente começa a conversar e a conversa vai fluindo, quando vai ver a hora já passou um tempão, não é, professor? Então, o tema central, que é a agricultura sustentável, a gente focou bastante no papel do componente florestal nesse modelo de agricultura sustentável, importância. Uhum. Né? E aí a gente vai deixar, só para finalizar,
comentar um pouquinho só sobre os bioinsumos, aquilo que a gente pode produzir para evitar de estar comprando ureia, amônia e outros adubos aí que são caríssimos que vêm de fora. Sim, então, professor, um pouco da lógica de trazer muito essa questão, né, de como usar a floresta local, ou usar os componentes arbóreos para ter uma agricultura mais sustentável, foi bem dentro dessa ideia de que a gente pode trabalhar uma agricultura baseada em processos ecológicos e não em produtos, em insumos. Uhum. Por exemplo, quando a gente falou de utilizar uma leguminosa, era justamente para não precisar fazer a compostagem. Então, ao invés de eu ter todo aquele trabalho de ir lá e fazer a compostagem e trazer a compostagem para cá, eu posso pensar num processo ecológico que é o da formação da serrapilheira, que eu já uso. Você já poda aqueles galhos, deixa no solo e deixa... E já funciona ali. Quando a gente foi e comentou, por exemplo, professor, e aí acho que essa pergunta sua é muito válida, porque aí ela talvez elucida um pouco melhor isso. Quando a gente falou, por exemplo, professor, da gente usar o margaridão, que é uma flor, ter um ambiente bonito, é uma ideia de utilizar um processo ecológico, né, que é de aumento dos lugares para os inimigos naturais viver, ao invés da gente, por exemplo, utilizar uma cauda, utilizar um repelente. Então, a gente vem trabalhando dentro dessa proposta. Eu sei. De, ao invés de utilizar insumos, a gente trabalhe com processos ecológicos. Agora, os insumos, eles são fundamentais. E talvez eu possa trabalhar um pouquinho mais essa questão. Por exemplo, quando a gente falou na questão dos resíduos, e aí a gente junta com a economia circular lá. Se a gente começar a pensar nesse potencial que a gente tem de, por exemplo, a gente falou do uso das cascas ali, do coco, para produzir energia, né? Fazer o briquet ali, né? Que é tipo aquele tijolinho de madeira prensada para queimar. Mas a gente pode avançar um pouco mais. Por exemplo, a gente tem muitos colegas que eles, por exemplo, trabalham com confinamento, ou tem ali o seu porquinho ali na propriedade, né? Que gera aquela água de lavagem de... Isso, gera aquele resíduo todo. Aí a pergunta Resíduo que líquido. eu faço é, por que a gente não está incentivando as pessoas a terem os seus biodigestores? Produzir o seu gás, produzir a sua energia elétrica, e aí fecha aquela questão. Aí é um momento onde a gente precisa mesmo pensar nisso. Porque ali o gás, ele vira o atendimento para a demanda, para servir para o fogão, para poder gerar energia elétrica, mas vai sobrar ainda o líquido, né? Que é um biofertilizante riquíssimo. E aí a gente pode fazer isso com o esterco da vaca, pode fazer com o esterco da galinha, pode fazer com o esterco do E hoje a tecnologia... Rapaz, hoje trabalhar na agricultura está tão bom, porque tem muita ferramenta, a tecnologia da indústria de equipamentos evoluiu muito, né? Tem uns big bags, tem uns bolsões que você não precisa mais construir. O meu pai tinha um biodigestor daqueles grandão, cavado no chão, que tinha um negócio metálico que subia e a pressão do gás ia levantando. Hoje tem uma sacolona enorme que você vai enchendo ali e ele vai pegar o gás, vai sendo produzido naquela bolsa enorme. Exato. E tem um medidor de pressão lá para... E, professor, mas tem uns modelos muito simples. Tem um colega nosso da universidade, o professor Arthur Moretti, ele com a equipe dele, né, que é um grupo de pesquisa de energia na agricultura, eles trabalham com painel voltaico na agricultura, com biodigestor. Eles criaram um sistema baseado naquelas... Nada se perde, tudo se transforma. Baseado naquelas bombonas azuis, assim, né, de material químico. Eles usam 4 bombonas daquela, uma série de... E material de cano, encanamento mesmo. Sim. Eles criaram um sistema que enche aquelas bombonas, a partir do momento ali de 40 dias que você montou o primeiro... E você vai fazendo rodízio, você nunca mais fica sem gás em casa. Porque 4 seriam as semanas... Seriam o tempo necessário para poder fazer o rodízio. Depois que montou o primeiro, aí vai montando um por semana. Tem uma demanda de energia, né? Então, exato. Ele já sabe. Aí, em função dessa demanda, eles têm a quantidade de bombonas. Essa bombona, né, uma bombona de 50 litros, ela é o necessário para atender a demanda de uma cozinha, de uma família com 5 pessoas. Isso é um dado interessante. Aí, a partir daí você toma como base, né, padrão, e daí você vai vendo qual é a sua demanda. Tanto. Então vamos ter 2 bombonas, 3 bombonas, em função dessa...
E sem contar que tem outros modelos. O pessoal da internet é muito criativo, né? Quando a eu gente vejo fala cada de... coisa, nossa. Exato. Eu vejo Então, cada coisa. são coisas que a gente precisa, talvez, assim, difundir mais, né? Porque a gente tem muito potencial em Rondônia de aproveitar. Tem as plantas. Né? O senhor comentou nessa questão da economia circular, né? E um pouco antes aqui de começar o nosso podcast, a gente estava conversando, né, sobre a Beatriz está desenvolvendo um trabalho de produção de energia, e aí o senhor deu a sugestão, exato, o senhor deu a sugestão para ela de fazer um trabalho com a galhada da cidade. Isso pode, se a gente pensar um município igual o Rolim, talvez a gente consiga produzir energia para atender uma ou duas padarias, por exemplo, que é bastante coisa. Pelo menos na reportagem que eu vi, uma maquininha que a China está produzindo lá, eles estão utilizando lá na China. Nossa, você joga a palhada e já sai os pelletzinhos, já tudo compactados. Já sai. E eles são super combustíveis, né? Porque é um material bastante fibroso, folha, né? A folha, exato, não sei de que espécie lá, mas elas geram bastante calor. Exato. Um potencial, um poder calorífico muito alto. E a gente podia pensar isso para uma série de produtos talvez com as cascas de algumas árvores, mas tudo bem, mas o importante são com os galhos e folhas que são oriundos das podas da cidade. Isso. Né? Então... Para não jogar simplesmente... Eu sei que na natureza nada se perde, mas quando a gente tira um aproveitamento econômico daquilo, antes de realmente se perder na forma de calor ou fumaça, mas a gente, né, ganhou mais, aproveitou mais esse recurso natural, né, como um bem econômico. Exato. É isso? Então, assim, a gente conclui hoje assim, a gente tem muito, olha, é um assunto muito amplo, se falar em agricultura sustentável. A gente só tocou num aspecto da biomassa, vamos dizer assim, né? Aproveitamento da flora, da vegetação, nos seus papéis ecossistêmicos, para a melhoria das condições dos recursos hídricos, da melhoria do solo, do aproveitamento econômico dessas plantas, mas a gente, com relação aos bioinsumos, a gente vai deixar para uma outra hora, porque é muita coisa para se falar. Que hoje está na moda, às vezes se produzir on-farm, né? Você fazer, lançar fazendo aqueles preparados, aquelas caudas. Exato. Que são utilizadas como adubo, são utilizadas como caudas repelentes, caudas de combate, de controle de pragas e doenças. Exato. Né? De combate, tem momento que vai ser necessário, né? Por mais que a gente adote os processos ecológicos, tem momento que esse material vai ser necessário. E é importante a gente... Eu acho que sempre será necessário, porque as que nós chamamos de pragas, eu sou professor de agroecologia, eu não digo que existe praga, né? Existe apenas uma espécie em desequilíbrio ali, atacando nossa lavoura, como não existe ervas daninhas, existem plantas espontâneas que surgem ali, porque se você não manejar, ela cresce. Sim. Mas mesmo que ela cresça e não estiver afetando sua lavoura, eu digo, deixa ela crescer, porque ela vai ser um hospedeiro de um inseto que pode ser o controlador de uma praga. A gente inseto. Tem que pensar nessas espécies como espécies que ensinam a gente, professor. Né? Eu já vi num artigo científico que eles chamam de plantas enfermeiras. Né? Plantas enfermeiras, aquelas que cuidam das outras. Elas estão ali, não servem para... Aparentemente não tem nenhuma função econômica, não rende nada. Mas elas são enfermeiras porque elas auxiliam de forma indireta o equilíbrio dentro daquele agroecossistema. Exato. Né, como hospedeiras. Então, meu amigo velho, muito obrigado pela sua presença. A gente teria muito mais o que conversar, mas aí o tempo já está passando, senão fica muito grande a nossa conversa e aí fica difícil da galera continuar até o fim. Eu sei que o assunto é bom e eu espero que vocês tenham aproveitado, né, em qualquer momento que assistirem nosso podcast. Nós da Uni estamos tentando fazer nosso papel como extensionista agora, né, nesses trabalhos de divulgação, de conversa, porque é uma forma de divulgação do nosso conhecimento. Né? Então, eu agradeço a sua presença, suas falas, vamos dizer assim. Então... Professor, eu que agradeço, né, o convite, né, do senhor, do Ruralcast, né, esse espaço da gente poder estar aqui conversando, trocando um pouco de informação, ele é muito valioso para a gente. A gente deixa aberto também, né, para os ouvintes que precisarem de alguma atividade, de algum serviço da universidade,
que compareçam à Universidade Federal de Rondônia. Nós temos os cursos aqui no campo de agronomia, engenharia florestal, medicina veterinária, pedagogia, educação no campo e história, além das pós-graduações em ciências ambientais, agroecossistemas, ensino de ciências e diversidade de gênero. Então, procure a nossa universidade, ela foi feita para servir a sociedade. Ok. Muito obrigado, agradeço a audiência de todos. Rondon Cap QR Code. Mais fácil para vender e comprar. Aponte a câmera do celular para o QR Code. Digite seu CPF. Gere o Pix. Pague pelo seu banco e pronto. O título já estará em seu nome no sistema do Rondon Cap. Para confirmar, aponte a câmera novamente para o QR Code e veja o título em seu nome. Rondon Cap QR Code. Um novo jeito de vender e comprar. Participe! Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E viva a emoção do Hexa sem travar.